Fala galera, meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje a gente vai continuar aquele assunto do ASPF, só que a gente vai aprofundar um pouco mais dentro dos conceitos do LSA, Link State Advertisement, e as áreas do ASPF. E como você já sabe, o ASPF ele é um dos protocolos mais utilizados nas redes de hoje em dia. E ele é implementado desde redes de pequeno porte até redes de grande porte. Isso por causa da sua flexibilidade e escalabilidade. Essa escalabilidade que eu sempre menciono aqui é por causa de um conceito bastante interessante que o OSPF nos permite utilizar, que é o conceito de áreas. As áreas OSPF, para ficar muito mais claro para você entender, eu vou dar esse seguinte exemplo. Eu separei aqui para vocês uma topologia onde eu tenho 9 roteadores e 12 redes no total. Quando a gente for implementar o ASPF dentro dessa topologia, a gente precisa se ligar em alguns pontos antes. Primeiro, todo roteador ou equipamento que está habilitado com o ASPF, ele precisa estar configurável a pelo menos uma área. E a área padrão do ASPF, ela é a área 0 ou a área de backbone. Todas as outras áreas, como área 1, área 2, área 3 ou áreas especiais que a gente vai ver lá na frente, elas devem estar diretamente conectadas à área 0 ou à área de backbone. Então, voltando ao nosso exemplo, inicialmente a gente vai implementar o ASPF nesses equipamentos, inicialmente todos dentro da mesma área, ou seja, área 0. Esse design não causaria tanto impacto nessa topologia porque o número de equipamentos que a gente tem é pequeno, o número de redes que a gente tem também é pequeno. Isso não elevaria bastante o processamento dos nossos roteadores e também não causaria tanto impacto no tempo de convergência entre esses equipamentos, mas a gente pode melhorar. Porém, imagine que a gente deixa de ter somente esses 9 roteadores e passa a ter 1000 roteadores. Deixar essa quantidade absurda de equipamentos dentro de uma mesma área seria inviável do ponto de vista do SPF ou de projeto mesmo. Isso porque a gente precisaria de equipamentos mais robustos, o tempo de convergência ia ser muito alto, a tabela de roteamento desses roteadores seria absurda, muitas vezes esses equipamentos não iriam aguentar essa quantidade absurda de rotas ou de informações de OSPF. Então imagine só, um carinha desse aqui dá problema. Por exemplo, ele tem a interface dele está em status up e passa a ser em status down. Então ele teve um problema e ele precisa notificar os outros equipamentos da topologia que ele teve um problema. Nesse domínio aí que a gente tem 1000 roteadores, esse carinha ia ter que notificar os outros 999 roteadores justamente porque eles estão dentro de uma mesma área. Para solucionar esse problema, a gente implementa esse conceito de áreas dentro da nossa topologia. Então a gente tem 1000 roteadores, a gente pode dividir essa topologia em 100 áreas de 10 roteadores cada uma. Então agora, onde a gente tinha 1000 roteadores dentro de uma mesma área, agora a gente vai ter 10 roteadores em 100 áreas diferentes. Isso permite o quê? Se a gente chegar naquele carinha lá e falar para ele assim, olha roteador, quantos roteadores tem na sua topologia? Olha, sou eu e mais 9. Então quando esse cara tiver problema, ao invés de notificar os 999, como a gente estava fazendo antes, ele vai notificar apenas 10. E a convergência da rede vai ficar muito melhor. A gente não precisa colocar equipamentos mais robustos, roteadores mais robustos dentro da nossa topologia e a gente começa a se preocupar muito mais com o design da rede de forma escalável. Então agora eu vou voltar na nossa topologia do exemplo anterior, onde a gente tinha somente 9 equipamentos e a gente vai utilizar esse conceito de áreas dentro dessa topologia. Eu vou dividir aqui a nossa topologia em 3 áreas diferentes. A área 0, ou backbone, a área 1 e a área 2. Os roteadores que estão dentro da área 0, eles são chamados de BBR, ou Backbone Routers. E os roteadores que fazem a conexão entre a área 0 ou área de backbone e qualquer outra área, como área 1, área 2 ou área N, eles são chamados de ABR, ou Area Border Routers.
E agora que você já está um pouco mais familiarizado com esse conceito de áreas, a gente precisa conectar esse conceito aprendido hoje, que é o conceito de áreas, e com um conceito que a gente viu no outro vídeo, que era sobre os LSAs, ou Link State Advertisements. E como você já sabe, o SPF ele executa 3 etapas fundamentais para poder adicionar uma rota dentro da tabela de roteamento. Primeiro, ele forma uma relação de neighbor com outro roteador ou roteadores que também estão habilitados com o SPF. Após essa formação de neighbor ser estabelecida, ele começa a troca de LSAs. Essas informações de LSAs são passadas de roteador em roteador que estão dentro da mesma área, até que os roteadores que estão dentro daquele mesmo domínio tenham as mesmas informações de LSAs dentro de seus respectivos LSDBs. Por último, o SPF executa o SPF, que é o algoritmo matemático que irá calcular as melhores rotas a partir das informações do LSDB para poder depois adicioná-las dentro da tabela de roteamento. O foco desse vídeo vai ser justamente essa troca de LSAs, e a gente vai entender os tipos de LSAs que o SPF possui. Porém, a gente precisa apresentar antes alguns conceitos que servirão de suporte para você entender um pouco melhor esse conceito de LSAs. E a gente vai falar agora então sobre os tipos de redes do ASPF. O ASPF, por definição, possui 6 tipos diferentes de network, sendo elas a Broadcast, a Point-Point, a Loopback, a Non-Broadcast ou NBMA, a Point-to-Multipoint e a Point-to-Multipoint Non-Broadcast. E o tipo de rede OSPF ele deve considerar apenas 3 fatores. Se o roteador deve descobrir ou não outros roteadores através de mensagens de hello de multicast, se 2 ou mais roteadores podem pertencer à mesma subnet, e por último, se o roteador habilitado com a SPF ele deve eleger ou não um DR, ou Designated Router, ou roteador designado. O Designated Router ele possui apenas 2 funções no SPF. A primeira é gerar um LSA tipo 2, que a gente vai ver em breve, e segundo, o DR ele forma adjacência com todos os outros roteadores da nossa topologia. E o DR é eleito durante as trocas de mensagens de hello. O pacote de hello ele contém uma informação chamada priority, ou prioridade. Aquele roteador que tiver com a maior prioridade, ele será eleito o DR. Isso porque a prioridade padrão do SPF ela é A1, então você tem que ir lá e configurar manualmente essa prioridade naquele roteador que você deseja que seja o DR. E caso os roteadores que estão formando a adjacência tenham a mesma prioridade, ou seja, todas elas em 1, o critério de desempate é feito pelo maior router ID. Então, nesse caso aqui do lado, a gente tem 2 roteadores que o router ID de um é 1.1.1.1 e o router ID do outro é 2.2.2.2. Aquele que tiver o maior router ID, ou seja, 2.2.2, será eleito o DR da topologia. E também temos o BDR, ou Backup Designated Router. E a sua função, o seu próprio nome já diz, ele entrará em operação justamente naquele momento que o DR venha a falhar. Eu estou falando sobre DR e BDR porque eles são eleitos somente nos tipos de redes de Broadcast ou NBMA. As redes de Broadcast, para exemplificar bem, a gente tem aqui do lado vários roteadores que estão conectados entre si através de um switch. Então eles estão dentro do mesmo domínio de broadcast, dentro da mesma subnet e vão eleger um DR se essa rede for do tipo de broadcast. Desta forma, o DR eleito ele vai formar adjacência com todos os outros roteadores da topologia. Enquanto esses carinhas que estão aqui embaixo aqui, eles não formam adjacências entre si no sentido de que não trocam informações de rede, de LSA, com esses outros roteadores. Eles somente trocam informações de LSA com o DR eleito da topologia. Já as redes NBMA, que a gente também mencionou,
Essas redes NBMA são do tipo DMVPN ou Frame Relay. E caso você tenha mais interesse, a gente pode fazer outros vídeos detalhando mais esses tipos de redes aqui no canal. Outro tipo de rede que a gente encontra bastante implementado por aí é o tipo point-to-point. Ela não elege um DR ou um BDR, porém ela permite ainda a formação de neighbors de forma dinâmica. Porém, ela só permite que apenas um roteador forme adjacência com o outro, não mais de um. Não vou ficar aqui exemplificando todo tipo de rede, porque demandaria muito tempo do vídeo. Então eu vou colocar aqui essa tabelinha aqui de resumo, que ela exemplifica muito bem as características de cada tipo de rede no OSPF. E o que a gente aprendeu até agora? A gente viu os conceitos de áreas, os conceitos sobre os tipos de redes OSPF e o DR e o BDR. E agora a gente vai começar os tipos de LSAs que o OSPF possui. Como a gente já sabe até aqui, o OSPF, após a formação de neighbor estabelecida, ele inicia a troca de LSA. Essa troca de LSA, ela tem vários tipos diferentes de LSA, de acordo com a área ou o tipo de rede que a gente está trabalhando. O OSPF, por definição, possui 11 tipos diferentes de LSAs, que vão do tipo 1 até o tipo 11, e nesse vídeo a gente vai focar apenas no SLA do tipo 1 até o tipo 7. Os LSAs do tipo 8, 9, 10 e 11 podem ser escopos para outros vídeos. O LSA do tipo 1 ele é chamado de Router LSA. O LSA do tipo 1 ele é gerado por cada roteador que está habilitado do OSPF, contendo informações de Router ID, status da interface, se ela está up, se ela está down, esse tipo de coisa. Após gerar esse SLA do tipo 1, o roteador faz o flow de SLA do tipo 1 para a topologia. Então, todos os roteadores vão receber esse tipo de SLA, que é passado de roteador em roteador, até todos os roteadores que estão dentro da mesma área tenham as mesmas informações de LSA dentro de suas LSDBs. Já o SLA do tipo 2 ele é chamado de Network LSA. A gente só vai encontrar esse tipo de LSA quando a gente tiver implementado dentro da nossa topologia redes do tipo Broadcast ou redes NBMA, porque é somente nesse tipo de network que a gente tem a eleição de um DR ou BDR. E o Network LSA é gerado pelo DR da nossa rede. Esse DR ele vai gerar um LSA do tipo 2 que representa aquela subnet que os roteadores estão conectados para posteriormente fazer o flow de dentro do domínio ASPF. Esses LSAs tipo 1 e tipo 2, eles contêm informações bastante detalhadas e úteis para roteadores que estão dentro de uma mesma área. Porém, para enviar essas informações para roteadores que estão dentro de outras áreas, essas informações não precisam ser tão detalhadas assim. E para isso a gente tem o SLA do tipo 3, que é chamado de Net Summary LSA. Esse SLA do tipo 3, ele é como se fosse um resumo do LSAs do tipo 1 e do tipo 2 que são enviados para as outras áreas. O LSA do tipo 3, ele é gerado somente por um roteador chamado ABR, ou Area Border Router, que é aquele roteador que faz a interconexão entre a área 0 e a área de backbone. E assim como o OSPF ele possui tipos de LSA para troca de informações entre áreas distintas, ele também possui um tipo de LSA para troca de informações entre protocolos de roteamentos distintos. Nesse exemplo aqui do lado, de um lado tem o domínio OSPF e do outro o domínio EIGRP. Então você percebe que são dois protocolos de roteamento totalmente diferentes. E se a gente precisar que informações de redes do EIGRP sejam redistribuídas dentro do domínio SPF, o protocolo permite a gente utilizar o LSA tipo 5, que é chamado de AS External LSA. Esse LSA tipo 5 ele é gerado pelo roteador chamado ASBR, o Autonomous System Border Router. E ele é aquele roteador que faz a conexão
entre o domínio SPF e o domínio EGRP ou outro tipo de protocolo. No momento que ele injeta as redes de um protocolo dentro do OSPF, é gerado esse tipo 5 SLA. Tá, mas e o tipo 4 LSA? O LSA do tipo 4 ele é chamado de ASBR External e ele é gerado pelo roteador ABR ou Area Border Router com informações necessárias para o resto da topologia chegar até o roteador ASBR. E o LSA do tipo 6 ele é chamado de Group Membership LSA. A gente não vai abordar ele aqui no vídeo porque ele não é implementado por muitos fabricantes, não é tão famoso, mas se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui no final da descrição a sua RFC. O último tipo de SLA que a gente vai ver nesse vídeo vai ser o tipo 7, que é chamado de NSSA Externo. Antes da gente começar a abordar o assunto desse tipo de SLA, a gente precisa voltar um pouquinho nos conceitos de área do OSPF. No vídeo de hoje você aprendeu sobre a área 0, ou área de backbone, e também sobre áreas normais, que são áreas 1, 2, 3, área N, esse tipo de coisa. Porém, existem outros tipos de áreas OSPF, como as áreas de trânsito, as stub, as totally stub, as NSSA e a totally NSSA. Você não precisa se preocupar agora em entender qual é a aplicação de determinados tipos de áreas em alguns contextos. Isso porque a gente vai ver esses conceitos nos vídeos de configurações e de projetos do ASPF. O que você precisa entender agora é como um roteador age e reage quando ele está configurado dentro de uma determinada área especial. Nesse exemplo aqui, eu tenho um roteador ABR que faz a conexão entre a área 0 e uma área stub. No momento de fazer o flow de SLAs entre a área 0 e a área stub, o nosso roteador ABR irá filtrar todos os SLAs do tipo 5, deixando apenas passar os SLAs do tipo 3. De forma similar, acontece com a área do tipo Totally Stub, só que, ao invés de filtrar apenas SLAs do tipo 5, o roteador ABR também irá filtrar todos aqueles SLAs do tipo 3, deixando apenas passar uma default route. E temos também a NSSA, ou Not So Stub Area. Nesse tipo de área, os roteadores ABR eles fazem o filtro de SLAs tipo 5, não deixa passar, e para aquelas redes que foram aprendidas via outros protocolos de roteamento e injetadas dentro do domínio SPF, o ABR ele gera um SLA do tipo 7 ao invés desse tipo 5 e faz esse flow de SLA para o restante do domínio ASPF. E as Totally NSSA são bastante similares a essas NSSAs que a gente acabou de ver, porém, ao invés de filtrar apenas o SLA de tipo 5, elas também vão filtrar o SLA do tipo 3 e permitir uma default route de passar. Então, voltando ao conceito dos tipos de SLAs, sempre que a gente vê um SLA do tipo 7, foi porque aquelas informações foram aprendidas via outro protocolo de roteamento, ou seja, redes externas, e essas informações vêm de uma área de NSSA ou Totally NSSA. Bom, galera, é isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Nos próximos vídeos do SPF a gente vai começar a mexer um pouco mais nas configurações, projetos, então vai ser um pouco mais dinâmico. Mas se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, coloca aqui nos comentários se ficou alguma coisa em aberto, alguma coisa que eu não expliquei direito, eu vou tentar responder o mais rápido possível e é nóis!